Boa noite! Hoje é dia 17 de setembro, terça-feira. Veja o que é destaque nesta noite. Quase 35 mil eleitores de 4 cidades da região têm locais de votação alterados. Especialista dá dicas para cuidar bem do sistema respiratório durante as mudanças climáticas. E astrônomo explica o que é a superlua, fenômeno lunar que poderá ser visto no fim da noite de hoje. O Jornal da TV Tátil está no ar. A chuva chegou na nossa região finalmente, mas já falamos por aqui que os impactos do tempo seco e das queimadas afetaram diretamente a nossa saúde. O médico deu dicas para amenizar os sintomas e cuidar do sistema respiratório. Foram 24 dias de tempo seco e muito sol em São José dos Campos. Queimadas foram registradas em toda a região, inclusive de grandes proporções, como na Serra da Bocaina e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ocorrências como estas prejudicam a umidade relativa e a qualidade do ar. O Gabriel sabe bem disso. Ele é vendedor ambulante e passa o dia todo andando pelos bairros da Zona Oeste para vender chocolates. E com o sol e tempo seco, até as vendas ficam mais difíceis. O dia todo andando. No último mês andei 250 quilômetros. Foi muito ruim, dava falta de ar. Eu prefiro o tempo nublado, sem chuva, porque se chove a gente também não pode trabalhar, né? E tem dificuldade de locomoção por causa que moro na roça, mas é melhor nublado do que o sol de 34 graus, né? Teve dias de eu perder a mercadoria toda por conta do calor, né? A mercadoria derreteu, daí agora eu estou refrigerando ela no cooler. Em São José dos Campos, a chuva chegou bem tímida nessa terça-feira, mas a umidade relativa do ar melhorou bastante, chegou a 80%. Uma ótima notícia para quem sofre com problemas respiratórios. Mesmo com esse volume pequeno de chuvas, a gente sabe que já muda a umidade relativa do ar e as nossas vias aéreas já agradecem em relação a isso. Então, nós estamos entrando num período que vai ter mais chuvas daqui para frente, isso já nos dá um alívio, mas não muda os cuidados que a gente ainda deve manter de hidratação da via aérea e tudo isso e torcer para que chova mais. Então, a gente sabe que as crianças e os idosos, eles são grupos de risco, então neles que nós temos que dar um pouco mais de atenção, né? Então eles têm que ter uma higiene nasal melhor, inclusive se hidratar. A gente sabe que nesta faixa etária o idoso ele sente menos sede e a criança não se hidrata naturalmente, então a gente precisa sim dar uma atenção para esse grupo, para esses dois grupos, para cuidar das doenças respiratórias deles. Para quem está mais exposto ao ar contaminado pelas queimadas e poluição, o médico tem algumas dicas. Como é que a gente pode evitar isso, né? Primeiro, umidificar o meio ambiente, como nós já falamos, ingesta de água. Em alguns locais onde a fumaça está muito grande, isso aconteceu, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, pede-se para molhar as cortinas e colocar as cortinas molhadas na janela, porque evita a entrada de fuligem, que é a maior parte ali, que também ajuda a piorar os sintomas respiratórios. Então, umidificar o ambiente, a higiene local e tentar fazer uma barreira para com que essa poluição não entre de uma forma mais evidente. Nós sabemos que temos máscaras específicas para poluição. Então, infelizmente, a máscara de pano ela não tem a capacidade de filtrar essas partículas tóxicas que vêm dessas poluições, tanto da queimada como da poluição da nossa região. Porém, a gente sabe que tem algumas máscaras específicas que têm filtros específicos que ajudam sim a filtrar essa poluição e não irritar tanto a nossa via aérea. O uso de vasoconstritores nasais ele é literalmente um veneno, tá bom? A gente sabe que eles causam complicações não só no nariz, eles podem causar arritmia cardíaca, podem causar insuficiência renal e pode levar a derrame, que é o AVC em paciente jovem. E muitas pessoas têm falado sobre a chamada chuva preta. Em São Paulo, tiveram vários relatos sobre a cor da água da chuva estar mais escura. Nós conversamos com um especialista sobre o assunto que tirou algumas dúvidas.
que acontece para ter esse registro da chuva preta, certo? A gente tem essas partículas de fumaça em suspensão, essa fuligem em suspensão oriundas das queimadas, certo? Então, consequentemente, quando as nuvens de chuva vão acontecendo ou se formando próximo das regiões, essas fuligens já participam do processo de formação da própria gota, certo? E quando essa gota cai até o solo, ela vai pegando mais fuligem, mais particulada da atmosfera e leva até o solo, certo? Então, isso ocorre justamente por essa quantidade de fumaça e de queimadas que o Brasil vem vivendo, certo? E esse particulado em suspensão, e a chuva atua como uma faxineira, pode-se dizer assim, né? Vem limpando a atmosfera, deixando tudo mais limpo, o nosso ar melhor de respirar, né? Então, consequentemente, a chuva atua mais nessa limpeza, sabe? É mais na interação entre essas partículas e as gotículas. Há uma diferença entre a chuva escura e a chuva ácida, tá? A chuva ácida, ela ocorre principalmente pela interação com outros gases, tá? É uma formação muito especial. Não é o caso dessa chuva agora. A chuva preta, ela é mais da interação das partículas de fuligem com as gotas de água, certo? É mais essa fuligem das queimadas mesmo em suspensão, da fumaça, certo? A chuva ácida já é outra composição, já é uma particularidade bem específica, pode-se dizer, de outros gases químicos na atmosfera para a formação, né? Então não é o caso disso agora. E amanhã o tempo vai continuar chuvoso aqui na região, mas as temperaturas devem aumentar de forma gradativa e significativa, trazendo novamente aquela sensação de abafamento. Em muitas cidades, o dia vai permanecer nublado, com chance de muita pancada de chuva. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas na nossa região. Em Taubaté, máxima de 33 graus e mínima de 13. Em Jacareí, máxima de 27 e mínima de 12 graus. Ubatuba também terá bastante chuva em pontos isolados, máxima de 25 e mínima de 11. E Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, também as temperaturas ficam mais elevadas, máxima de 28 e mínima de 11 graus. Vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos para falar ainda sobre a situação das queimadas. Justamente por causa das centenas de incêndios que acontecem em todo o país, o governo decidiu antecipar o pagamento do Bolsa Família. Por conta das queimadas, a Caixa e o governo federal decidiram antecipar o saque do Bolsa Família. Quem fala com a gente sobre isso agora é o Gilson Lira, ele que é superintendente regional da Caixa. Gilson, muito obrigado por falar com a gente. Uma decisão importante em um momento crítico, né, para o meio ambiente, que também pode afetar essas pessoas, né, Gilson? Correto. O governo federal, junto com a Caixa, sensibilizados com toda a situação que está acontecendo de incêndios florestais, queimadas, decidiu antecipar o calendário do Bolsa Família, que começa a ser pago hoje. E o que significa essa antecipação? Todos os beneficiários do Bolsa Família, independente do número de identificação social, NIS, ele vai poder receber antecipadamente a partir de hoje. Então, basta que a pessoa verifique o seu crédito no aplicativo do Caixa Tem ou no do Bolsa Família, e aí, tendo lá o crédito, ele já pode fazer as suas transações. Lembrando que são 45 municípios no estado de São Paulo e na nossa região 2 municípios específicos, São Luís do Paraitinga e Bananal. Claro, a Caixa está preparada para dar todo o atendimento, tá? Lá no município, o beneficiário ele pode procurar a casa lotérica. Então, lá com o aplicativo, ela vai gerar o token, que é uma senha no próprio aplicativo, e fazer o saque. Ou com a biometria, usando a digital, ela também pode sacar nas lotéricas. Caso ela não tenha esse recurso, ela pode procurar uma agência da Caixa, e aí lá com documento de identificação com foto, ela vai poder receber. Só tomar cuidado para não cair em golpes. Sempre procure um empregado da Caixa. Perfeito. Então, Gilson, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Então, você, morador de Bananal, São Luís do Paraitinga, né, cidades que estão sendo afetadas pelos incêndios e pelas queimadas, a partir desta terça-feira, então, você já pode fazer uso do seu Bolsa Família. Pedro Coralha, para a TV Tati SBT. Agora falamos sobre as eleições deste ano. É preciso ficar atento, pois cerca de 35 mil eleitores de Caçapava, São José dos Campos, Jacareí e Taubaté
tiveram o local de votação alterado. No nosso site, o thmais.com.br/vale, você confere mais informações e consegue saber se o seu local de votação foi um dos que sofreram alteração. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre oportunidade. Acontece até amanhã uma feira de empregos online voltada para o público PCD. Os participantes podem se candidatar às vagas em diversas áreas. A Inclui PCD é uma feira online de empregos direcionada para profissionais com deficiência. Então, a gente já tem mais de 3.000 vagas publicadas na nossa plataforma e os candidatos podem participar de forma totalmente gratuita. E, além disso, nos dias 17 e 18, começamos hoje com uma série de painéis, que o nosso objetivo é trazer também mais informação para aqueles profissionais com deficiência que estão buscando oportunidade, a gente falar sobre carreiras e também trazer o que as empresas vêm fazendo em relação à diversidade e inclusão. A gente tem uma série de vagas, inclusive no Vale, e as vagas elas têm tanto presencial quanto também o trabalho virtual remoto, né? A gente realiza hoje e amanhã os painéis, que a gente tem esse momento de troca junto com as empresas, mas em relação às vagas, a gente tem até o final do mês, até o dia 30 de setembro, as vagas vão estar disponíveis, então o pessoal que daqui a pouco está nos ouvindo, está na correria, não vai conseguir entrar, hoje fica tranquilo que até o dia 30 de setembro as vagas vão estar disponíveis e as pessoas podem ir se inscrevendo. Vamos para o nosso último intervalo e depois vamos falar sobre a superlua que acontece nesta noite. É daqui a pouco. E no mês do cliente, a INC tem uma condição imperdível. O seu FGTS vale o dobro. Imagina só um apartamento de 2 dormitórios com suíte, varanda e mensais a partir de R$ 1.800, com a menor taxa de juros do mercado. E tudo isso na melhor localização do Flamboyant, em São José dos Campos. E para sua família aproveitar cada momento, a INC oferece um lazer completo. Piscina para os dias de calor, churrasqueira para reunir os amigos, pet place para o seu bichinho, playground para a criançada se divertir, espaço zen para relaxar e até um mini campo de futebol infantil para os pequenos se movimentarem. Além disso, a obra já foi iniciada e tem garantia da Caixa Econômica Federal, trazendo toda a segurança que você precisa. E a documentação é totalmente grátis. Visite o decorado no local, Rua Sandro Bezerra da Silva, 81, no Flamboyant, em São José dos Campos, e veja de perto como é viver com conforto e lazer. INC realizando sonhos com as melhores condições para você. A noite de hoje será especial. Teremos um combo de fenômenos astronômicos. Você já ouviu falar da superlua? É um fenômeno lunar em que o astro está mais perto da Terra e parece muito maior. Nessa noite também será possível ver um pequeno eclipse ocorrendo no céu. Superlua é um nome que se dá a um fenômeno que é quando a Lua é cheia, quando a gente está na fase de Lua cheia, e ela está na parte mais próxima da órbita dela em torno da Terra. Tá? Quer dizer, a órbita da Lua em torno da Terra, ela é tipo, não é redondinha, não é um círculo, né? Ela é tipo uma elipse, um ovo, né? Então, tem momentos em que a Lua está um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais distante. E então, quando coincide esse momento de maior proximidade com a Lua cheia, aí se dá esse nome de superlua. Então, na época da superlua, ela está coisa de 14% maior no tamanho, assim mesmo. Se tirar uma foto, tipo hoje à noite, que vai ser a superlua, se não tiver nublado, né? E comparar com uma foto daqui 15 dias, por exemplo, vai ver que o tamanho da Lua na foto, com as mesmas condições da câmera e tal, agora ela está maiorzinha, assim, né? Então, é isso, ela fica maior no céu, né? Porque ela está mais próxima, e ela fica mais brilhante também, coisa de 30% mais brilhante. Vai ter um eclipse, né, ao mesmo tempo.
Então, eclipses da Lua só acontecem na época de Lua cheia, né? Então a gente vai ver um eclipse também hoje à noite parcial, né? Começa lá pelas 11 da noite, assim, e vai até meia-noite e pouco, assim. O Jornal da TV Tati fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a Gabriela Leite está de volta e nós nos encontramos na programação da TV Tati. Boa noite.